Eu sou Laís Castro e quero te dar as boas-vindas ao Pod Crente, o podcast onde nós vamos trazer para a mesa assuntos que ainda são polêmicos dentro das igrejas. Claro, não dava para fazer isso sozinha, né? Então, mais uma vez, eles voltaram. Vou começar te apresentando aqui do meu lado direito, ele que eu desconfio que está colocando em prática seu plano de nos envenenar. Hoje ele fez um bolo queimado pra gente. Gabriel Gomes. Inclusive, ela não vai comer. É porque eu tenho amor à minha vida. Essa semana, foi lá, flopou o meu vídeo. Flopei? Eu fui a única pessoa que comentou naquele vídeo. Ah, Laís. O meu vídeo tá com 370 visualizações. Tá? Aí ela falou o quê? Quantos comentários? Eu prefiro não ter comentário do que ter haters. Ué, eu sou hater e fã. Aliás, nós temos haters aqui. Bem-vindos. Acho que ainda não. Temos naquele vídeo antigo do Paulo. Um cara foi lá e comentou, xoxou o Paulo lá. Verdade. Fariseu, desgraça. fazer que nem os youtubers. Estão me perseguindo. Aqui não tem, meu irmão, aqui não tem essa de fingir. Não, a gente recebe o caramba. Não recebe, não. A gente não gosta de hater, a gente bloqueia todo mundo que for lá no nosso vídeo falar mal. Você já cumprimentou a galera? Eu posso seguir? Não, né? Ainda não. Ai, meu pai. Já cumprimentou a galera? Eu posso seguir? Já, não, né? pode seguir, pode. Oi, gente. E aqui do meu lado esquerdo, ele, que é quase o Discovery Channel da galera, mas ele sempre tem uma informação aleatória que ninguém perguntou. Paulo Otávio Rodrigues. Caraca, ela traz informações do bastidores. Não, tipo, qual é do coelho? Que o coelho... Não. Melhor não. Essa dúvida eu dou pra vocês. Ai. Mas saiba de uma coisa. Paulo é agro, Paulo é agro. E aí, galera, como é que vocês estão? Vamos pra mais um dia. Amanheceu. Glória Estamos a Deus. agora pela manhã Glória gravando. a Deus. Com os vizinhos. Daqui a pouco, ó, pleno vapor. Daqui a pouco Daqui a pouco começa. O Gabriel... convidado pastor também chega. É isso aí. O Gabriel tem vários vizinhos que são convidados presentes aqui. É plateia. Tem o pastor alemão, tem o vendedor de picolé, a vizinha que resolve conversar no portão dele. Lava Jato Wilson. Mas a gente tá falando da casa do Gabriel, eu acho que as pessoas não sabem, né? Nosso estúdio é na casa do Gabriel. Na parte de cima. No último andar, que aqui é uma torre. É. Não, no último não, porque ainda tem mais um, né? Esqueci. Tem mais um, tá em construção. A primeira vez que eu vim aqui subiu, caraca, Gabriel. Daqui a pouco tá que nem um estúdio flow, cheio de... A gente fazer vários... O novo estúdio do Podpah, são 3 andares. Então, esquece. Aí, recebo, Senhor, seus filhos estão prontos. E antes que vocês comecem a me perguntar, eu estou de óculos... Vai ser de graça? Não, a Laís tá que nem o Morfeu, pô, do Matrix. Antes que vocês me perguntem, eu estou de óculos, porque eu não vou ficar igual o Gabriel naquele episódio do Emerson, com o olho escorrendo. Eu estou gripada, resfriada, não sei. Mas não tô com Covid, tá, gente? Convidada. Fiz o teste sexta, hoje é domingo. Fiz o teste de sexta-feira, tá tudo bem, tá tudo certo. Foi quinta, pô, não? Quando que gravou quinta? Foi quinta. Tá tudo certo, tá tudo ótimo, tô ótima. Obrigada por quem perguntou. E vamos pro tema? Vamos, já que é de graça, vamos de graça. Caraca, ele deve ter pensado nessa durante o seu Eu agora, acho que desde quando a gente definiu o tema, ele ficou pensando qual piadinha eu posso fazer, que é bem a cara dele. Então, gente, pode crente viver na hipergraça? Gabriel. Vou retrucar a dissertem, pergunta. porque você tá falando antes do meu dissertem. Vou retrucar, perdão. Vou retrucar a pergunta. O que é hipergraça pra vocês? É a graça exacerbada. É a graça triplicada, quadriplicada. Eu acho que é a visão deturpada. Eita, pera. Deturpada é a visão... Tá bom, como mudar? É a visão
muito exagerada de nós para com o que realmente significa a graça. Mas você tá perguntando o que é hipergraça ou o que é a hipergraça? Que é a hipergraça. Ah, tá. Então o Então, Paulo eu tá acho, certo. eu acho que é isso. Porque a gente hoje Nossa, o tem Gabriel muita não começou finalizando. É verdade. Caramba, verdade. É inédito. Verdade. Depois de Inédito, 16 inédito. episódios. 17? 18? Não sei quando Enfim, sairá esse episódio, ele gente. veio Mas pra enfim. vencer. A gente já chegou episódio. nesse nível, né? Esse- Só esse- essa observação de esse curiosidade. Já chegamos nesse nível. Eu quê? também já tô me perdido, assim, De na quantos quantidade episódios? de episódios. Glória a Em qual Deus. episódio a gente tá... Eu espero que Não, todo mundo porque tenha tá- assistido porque todos também- os episódios. A gente aqui, nos bastidores, a gente fez temporada. É verdade. Então, tipo assim, deu um corte. Só que na rede social tá direto. Só que pra gente, a gente fez temporada. Aí deu um... E... Voltando. Voltando. Porque eu tava pensando ontem sobre isso e a gente... o último episódio que a gente gravou, saiu agora, eu parei pra pensar em como a gente tem problemas com regras. Nossa, sim. A igreja em si. Todo Ser humano, mundo né? tem uma opinião sobre tudo e alguns achismos sobre tudo. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo outro. E aí, me parece que nesse contexto a gente se perdeu no significado bíblico das coisas. Porque a gente, além do significado bíblico, a gente abre um parênteses, assim, a gente abre uma parada de que, tipo assim, tudo pode ser contextualizado e tudo pode ser interpretado da maneira que eu quero. Tudo depende do ponto de vista. Então, tipo assim, eu vou dar uma visão de graça, vocês vão dar a visão de graça de vocês. Ainda que essa visão for uma visão bíblica, essa visão bíblica, no contexto de hoje, e eu acho isso muito perigoso, mais perigoso até do que a hipergraça, esse texto bíblico ele pode ser contextualizado de uma outra forma. E aí eu vejo que às vezes a gente entra dentro de uma bagunça. De que, tipo assim, cada um pode fazer o que quer. O que é hipergraça pra você não é pra mim. O que é hipergraça pro outro também não... Tal. A gente tem um exemplo, todo mundo conhece, de um pregador muito famoso que se perdeu nesse lance de hipergraça. Tanto que eu achei isso muito curioso. Todos os conteúdos que eu fui ver sobre hipergraça citavam o cara. Olha, vou ser bem sincero pra vocês. No fim desse episódio, me lembrem de perguntar quem é esse cara. Porque eu acho que é o 4º episódio que vocês mencionam esse cara. Mano, eu fico assim, quem é esse cara? Se os textos Calma aí, eu vou escrever. Tá. Bom, Pra você- Continua, Gabriel, continua. Pode Porque, falar. mano, eu juro, eu fico meio perdido, eu fico assim, gente, quem é esse cara? A via de regra. Sinal que ele não é tão Se famoso os- assim, aí Paulo Otávio não conhece. Não, oxi. Pensem aí quem vocês acham. Comentem aí quem vocês acham que Qualquer seja. pessoa, se qualquer momento, se tu der um Google, tá ok? Tu vai ver aí. Não, mas Dá um Google aí, tá ok? Não, comenta aqui no vídeo. Não comenta aqui, Não, comenta se Comenta. vocês sabem quem Sabe é. por quê? Porque todos os textos citam ele. Sim. Se os textos A gente não tá citam, a gente citando. não tá citando por a via de curiosidade, que senão já soltava que meu irmão é um fariseu. Mentira, hoje em dia ele é mais controlado. Não, na verdade, eu acho na que ele não é verdade. tão Ele abriu a famoso. igreja dele próprio e seguiu o baile. Mas aí, Ih, gente, deu ruim. Ih, Me perdi. mas as pessoas têm dificuldade pra seguir uma regra. Dificuldade cada um pra interpreta do seguir jeito essa que quer. regra. Pra gente definir o que é graça e as pessoas conseguirem seguir essa graça. Mas sabe uma coisa que eu acho Ou elas seguem curiosa? a próprio modo. Eu acho curioso que o ser humano, ele o ser humano precisa de regra. Ele quer regra. Ele quer gosta. ser regido. Se você quer ver, se eu chegar pra você agora e te der 5 opções de bebida, você vai ficar louco. Você não vai saber o que escolher. Você quer que eu te fale, Gabriel, essa bebida aqui é a melhor. Sim. Não, Mas aí quando é eu a chego... síndrome da Netflix. Sim. E aí, quando eu chego e falo, Gabriel, essa bebida é a melhor, é a que eu acho que vai ser bom pra você, você vai ficar assim, não, mas peraí, como você sabe? Então, a gente não se decide, a gente não sabe o que a gente quer. A gente quer regra, mas a gente não quer cumprir a regra. A gente quer um líder, mas a gente não quer obedecer a liderança. Não faz o menor sentido. Cara, mas eu acho,
tipo assim, eu posso estar falando até um pouco de besteira. Mas na minha pouca história cristã, eu percebo que, tipo assim, não vou falar que a Bíblia dá respaldo para isso, mas a instituição a igreja dá respaldo para o que o Gabriel falou. Cada um tem o seu achismo e tal. Porque, vamos supor, se alguém falar que esse copo não é vermelho, pode chegar o Gabriel, não, mas para mim o copo chegou para mim como um azul. E foi muito, tá ligado? Eu já vi muita situação, exemplo, que a pessoa, um pastor, um pregador vai trazer o sermão na igreja. Cara, o sermão é uma parada, tipo assim, sei lá, vamos falar, Jó, por exemplo, tá falando sobre fé e tal. Mano, o cara tá numa situação, tipo assim, da onde esse cara tirou essa situação? Tipo assim, não, porque o Jó, quando estava fazendo aquilo, ele estava passando por uma depressão, e a depressão, sei lá o que, pipopopó. Só que, tipo assim, não tratou do que a história em si estava falando. Ele tirou o início e o fim da história e deu o próprio contexto. Uhum. Aí, tipo assim, e a galera, caraca, tem muito sentido isso aí que ele tá falando, mas, mano, a história não tá falando sobre isso. Tá ligado? Então, tipo assim, eu acho, não tô falando que é a Bíblia, mas a gente, como igreja, a gente abre brechas pra pessoa fazer o seu próprio achismo. Tanto que hoje em dia o que mais tem é denominações de igreja. Se eu não concordo com a minha, se você não concorda com a minha, vou abrir a minha e dana-se. As igrejas hipergraça são assim. Exatamente. Quem vai procurar uma igreja hipergraça? E o que a igreja hipergraça ela vai fazer? Primeiro que você não vai ver essa igreja falando sobre pecado. Essa igreja vai falar sobre pecado num contexto de perdão, apenas. E não de correção. Isso quando ela fala. E aí se tem um pregador que fala muito sobre esse assunto dentro dela, esse pregador ele é taxado ou de legalista ou de fariseu. Um dos dois. Você vai ver que nessas igrejas... Pode falar. Ou então nem fariseu. Ou então você não conhece o Cristo do amor. Tá ligado? O Cristo que morreu por nós. Deus é amor. Exato. E aí, a gente... Cara, Deus é amor não é igreja não, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tô falando. E aí você vai ver que, assim, essas igrejas levam essas pessoas para esse campo de conforto. A hipergraça, ela tem esse perigo. Ela vai te levar para um campo de Sabe conforto. o que me parece? Parece muito filme americano assim, geralmente, né? Que a gente consome muito. Exemplo, ser a pessoa cristã ou devota de Cristo, de Deus, que só vai aos cultos ao domingo. Já viu um filme americano que é assim? Domingo tem a missa. Tem até a galera que bota a roupa dos domingos. Nos Simpsons mostra isso, a roupa da missa. Exatamente. Aí, tipo assim, durante a semana, mano, dana-se. No domingo, vou pra minha ceia, vou pra minha missa, tal. Acabou, eu volto pra minha casa, pra minha vida normal. Parece que, tipo assim, o modelo hipergraça é muito isso. Viva lá a vida. Para a tatuagem de um amigo. Viva lá a vida. Mano, e viva depois, vem aqui, troca uma comunhão com a gente, tal, vamos falar sobre o amor, sobre a compaixão, a empatia, mas nunca sobre o julgo, nunca sobre a correção. Cara, eu acho que a hipergraça, ela se baseia muito no amor do pai e filho. O meu pai é meu pai, ele me ama, ele vai me perdoar sempre, ele tá aqui sempre de braços abertos para me receber. Mas as pessoas esquecem que aquele que ama, corrige. Aquele que ama, cuida. Aquele que ama vai te tirar do caminho que ele tá vendo que você tá torto e vai te colocar no caminho certo, ainda que isso doa. Mas as pessoas estão cegas a ponto de achar que Deus é amor acima de todas as coisas e que ele nunca vai te colocar, nunca vai te ferir. Não sei se de ferir, porque eu acho que Deus não fere as pessoas, sabe? Ele cuida de você. Então, assim, eles acham que Deus nunca vai cobrar aquilo que você tá fazendo de errado. Pelo menos é como eu entendo. Cara, assim. eu vi uma passagem não, né? Um vídeo que ela falou sobre a situação entre pais e filhos na igreja e tal. Ele falou, cara, a gente acaba criando um cristão, vamos lá, mimado, nesse modo hipergraça, tipo assim, não, é desse jeito, porque a gente acaba assumindo a visão do filho pro pai, nunca é do pai pro filho. Aí, tipo assim, o que acontece? Quando você tem a criança é muito mimada, você percebe que o pai, ele ama tanto os pais, ama tanto aquela criança, mano, que sempre cede. Sim, exatamente. Sempre deixa, não, tá bom, chorou, tá bom, toma, não toma. Aquela criança, aí ela tava falando que isso, trazendo vamos pro lado humano, quando aquela criança crescer, ela pode ser um marido abusivo, porque ela vai estar na mente dela, pô, quando eu era criança, tudo
Se eu falasse não, era não e dana-se. Se eu quero, eu quero, dana-se. Pode se tornar uma pessoa totalmente transtornada, sem saber conviver com a sociedade. Autoritária. Exatamente, tá ligado? E hoje em dia, é o que o Gabriel falou até no início. Se você falar com essas pessoas que isso tá errado, não, você tá errado, cara. Você não conhece Jesus como eu conheço. Não, e a Tá criança mimada, quando o pai diz não, o que ela faz? Pirracinha. Grita. O crente mimado, quando Deus diz não, faz o quê? Sai da igreja. Caraca, é mesmo. A gente volta, pra quem não assistiu, assista, a gente volta no episódio da modernidade um pouco. Porque, como a gente falou lá no episódio da modernidade, existem coisas que a igreja faz hoje que as consequências delas... Chegou cedo hoje, hein? Chegou cedo. Vai abrir a igreja, vai abrir a igreja. As consequências delas não vão vir hoje. Elas vão vir mais pra frente. Então, se Calma, você, me perdi. você cria um crente que ele é mimado hoje, Tá. as consequências dele estar assim não vão vir agora. Sim. Ele vai bater cabeça lá na frente. Porque quando ele se tocar de que ele tá num ambiente que é confortável pra ele, mas que não tá fazendo ele crescer espiritualmente, tá levando ele pra um caminho errado, ele quiser sair desse e ir pra uma igreja séria, esse cara vai sofrer muito. Mas você acha que Esse o cara cara- que vive na hipergraça um dia percebe que ali não tá mais confortável, que ele precisa crescer? Porque eu acho que a gente não... Percebe? Porque o conforto pra Não, gente, a porque gente não costuma sair o dele. que eu vejo, né? Vamos supor, sei lá. A mesma situação que eu falei, a gente falou nos episódios atrás. Que na situação, sei lá, da música, por exemplo, Sabor de Mel. Pô, a música pode estar errada, sim, mas a pessoa citou Jesus ali. Nem vamos supor, ela começa, não, quero conhecer Jesus, começa a ler a Bíblia, ela vai entender que a palavra de Deus, tipo assim, não é isso que estão passando pra ela, tá sim. ligado? Eu vejo muito nesse sentido. Claro que no conforto, se a pessoa, já tô no conforto dessa instituição hipergraça. Pô, cara, eu não vou... a maioria não vai querer esquentar a cabeça pra ler a Bíblia e tal, na questão do o que Jesus está falando sobre isso. Então vai viver a vida dela de boaça. Agora, vamos supor, a pessoa que gera nela um incômodo, mano, ela quando ela começar a ler, vai se tocar, pô, tá ligado? Não, e eu não entendo essas pessoas que pregam a hipergraça falando do amor de Jesus, sendo que Jesus, ele não apoia a hipergraça. Em todo momento, Jesus está falando de arrependimento na Bíblia. Se você pecar, arranca teu olho. Se pecar por causa do teu olho, arranca teu olho. É melhor subir no céu sem um olho do que ir pro inferno com os dois olhos. É. Então, assim, em que momento Jesus falou que vai te amar acima de todas as coisas e nunca vai te corrigir? Não, e outra, né? Tipo assim, toda vez que Jesus... Acho que é como você falou, que as pessoas distorcem Sim. e moldam a palavra de acordo com aquilo que é favorável para elas. Cara, é que nem aquele versículo, né? Pô, se a pessoa sabe o que tá fazendo e mesmo assim faz, mano, tá pecando de qualquer forma, tá ligado? É igual polêmico. Mas assim, a questão, dentro disso que a Laís estava falando, é a questão, por exemplo, do próprio Cristo. Porque a hipergraça, ela tem um outro ponto também. Jesus nunca desiste de você. Jesus sempre vai atrás de você. Jesus sempre vai te querer. Independente de tudo, você pode continuar aqui na lama, você pode continuar se misturando com os porcos, mas só vem, só fica. Jesus quer assim. Muito pelo contrário, irmão. E tem gente que acha isso errado que eu vou falar, mas não é que Jesus desista de você, mas Jesus te dá a chance de escolha. Ou tu caminha com ele, tu não caminha. Ele vira pra Pedro e fala, vai vazar também não? Tá todo mundo levantando e indo embora com o sermão que eu tô dando aqui. Aí o próprio Pedro decide falar, pra onde eu vou se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só que assim, Jesus tá perguntando pra ele, irmão, tu quer ficar ou não quer? Tu quer ir embora ou não quer? A mesma situação do eu que estou na porta e bato. Entendeu? Tipo assim, a galera sempre aí deturpa a situação. Aham. Porque, tipo assim, não, que você tá na minha porta e tá atrás de mim. Aham. Então, mano, Jesus fala, aquele que abrir a porta entraria em sua casa. Entrarei, tá não ligado? quer abrir? É, beleza. Um abraço. Mano. Tipo assim, Gente, até o famoso versículo, porque Deus amou o mundo desta maneira, que deu seu único filho para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Não é pra todo mundo. Existe uma escolha. Existe um caminho. E esse caminho quem escolhe é você. É tipo o Matrix, gente. só São duas pílulas. que- Você escolhe o que você quer. Tá de Morfeu. A gente tem que trazer um É outro... Morfeu o nome dele? É Morfeu. A gente tem que trazer um outro ponto que Pô, é... Pô, esqueci, mano. A gente tem que trazer um outro ponto que é o seguinte. O preço, que no meu ver,
essas lideranças e esses pastores vão pagar por essas ovelhas. Mas será que eles não pregam também dentro de Crendo uma... nisso, como... dentro já de um parei de pensar engano? nisso, sim, já parei de pensar nisso. Cara, eu sempre penso na situação que... Eu sempre penso o pontapé. Eu acho que o pontapé... Eu me lembro... Caraca, quase que não sai. Eu me lembro que quando começou a moda, não. Esse movimento da hipergraça... Mano, no início fazia muito sentido. Estavam indo contra o sistema que estava sendo posto nas antigas igrejas. Tinha um sentido da graça e tal. Só que chegou um tal momento que eles pegaram um posto da instituição que estava no passado. Tipo assim, poxa, tiramos eles do altar, estamos no altar agora, vamos botar a nossa doutrina. Pô, é quando parece que assim, é um homem que tenta pegar o poder de Deus. Tipo assim, agora deixa com a gente, quem sabe o que tá fazendo. Aí começa, mano, só ela faz ladainha, tá ligado? Porque, querendo ou não, o Gabriel vai lembrar, na nossa antiga igreja, mano, ela viveu um momento de graça. Da palavra da graça. Mano, no início fazia muito sentido. Porque tava indo contra o sistema que tava imposto na igreja. Só que chegou um dado momento que aquilo, mano, a roda virou. Tipo assim, nós hoje estamos no poder. Tá Vocês ligado? acham que o evangelho coach é um pouco de hipergraça? Muito. Muita. Porque o evangelho coaching, ele vai te levar para uma zona de conforto também. Então, assim, ele não vai pregar sobre pecado, ele não vai pregar sobre santidade, ele não vai pregar sobre posição, ele não vai pregar sobre escolhas, ele não vai pregar sobre você ter arrependimento, ele não vai pregar sobre se você tá numa roda com pessoas, porque assim, a hipergraça tem isso também. Você tá dentro de uma roda de amigos, e aí começa a surgir alguns assuntos ali. Você acha que é uma estratégia, dentro do evangelho coaching até, com a hipergraça, trazer esses amigos para o evangelho ou aplicar um evangelismo falando apenas um pedaço da história, contando apenas uma versão da Bíblia. Então você prega só sobre o Deus do amor. E aí você tem que arcar com as consequências de depois apresentar o Deus da justiça. Você tem que... E aí, o que acontece é que isso tem viralizado de uma forma difícil. Porque você vai ver que, assim, nas redes sociais mesmo, você vai ver que os influencers cristãos e coisa do tipo, eles pregam muito sobre o amor de Cristo, sobre como Cristo te ama, sobre como Cristo te quer. Mas é muito difícil você ver alguém pregando sobre santidade. É muito difícil, não. Olha, Jesus te ama, Jesus te quer, Jesus vai te aceitar. Mas tem uma palavrinha que você vai precisar executar, renúncia. E aí... Verdade. Não, pega. e sabe o que é o Cara, pior? o evangelho... Quando chega essa tal pregação de renúncia, posicionamento e tal, eu já percebi muito... Mano, já percebi isso direto. A gente sempre leva pro... Caraca, só cajadada hoje. Mano, sendo que isso não é cajadada, pô, tá ligado? Verdade. Cajadada é totalmente diferente do cara mostrar o que tá na Bíblia. Tipo assim, mano, se arrepende, pô. Tá ligado? É que nem João Batista. Mano, o jeito dele falar poderia ser cajadada. Mas o que ele tava falando não era cajadada. O cara chamava raça de víbora. Aí, tipo assim, nesse ponto até pra só cajadada. Só que nem citando tal música, só rajadão. Mas, mano, que palavra, música? Que música, Paulo Otávio? Deixa. Mas na questão da palavra em si, mano, é se arrepender. E a gente sempre traz pro caraca, só cajadada hoje, mano. É que a gente não tá acostumado com ser chamada a atenção. Exatamente. E que não é uma chamada de atenção, porque se você lê a Bíblia, se você conhece o Evangelho, você não tá sendo chamada a atenção, você sabe o que tá escrito ali. Ponto de observação. Sim, você sabe o que tem que fazer já. Eu vejo esse Evangelho da Graça dando muito respaldo pra galera pecar, fazer o que quiser e acreditar fielmente que nada nunca vai acontecer com ela, né? Eu tenho até um testemunho, eu já contei isso pra vocês, mas eu não me lembro se eu já contei aqui no podcast. Mas eu lembro, na minha antiga igreja, quando eu era criancinha, tinha, sei lá, papo de 10 anos. Tava rolando um congresso e aí teve um mover muito grande lá e tal. E aí
veio uma menina pra mim, eu tava orando, veio uma menina, abriu a Bíblia e ela me mostrou um versículo. Eu não lembro ao pé da letra o que dizia o versículo, mas o contexto era assim, o seu nome nunca sairá do livro da vida. Eu já até comentei com vocês que eu, até hoje, procuro esse versículo na Bíblia e nunca achei. Gente, vocês dois olhando pro celular, parece que eu tô falando só... Eu sei, mas pelo menos não tem que estar aqui. Ai, meu Deus, corta. Enfim. Mas eu nunca... Não é isso, cara, é porque na câmera fica feio. Fala, Laís. E aí, no versículo falava que não importa o que você faça, que o seu nome nunca sairá do livro da vida. E, cara, eu cresci muito procurando esse versículo, mas ao mesmo tempo pensando, eu posso fazer o que eu quiser a minha vida inteira, que no final eu vou pro céu. Vai ter o passaporte. Eu vou pro céu. E esse meu pensamento, pra hoje, com o entendimento que eu tenho, é que eu nunca tinha entendido a graça de Deus. Eu nunca tinha entendido o que é Deus. Porque a graça está disponível pra mim. Eu não vou... A graça não. A salvação tá disponível pra mim. Eu nunca vou perdê-la. Mas se eu vivesse uma vida de liberdade e de libertinagem, eu estaria abrindo mão da minha salvação. Eu acho que, tipo assim... perder salvação, perde ou não perde, eu acho que é no sentido, a gente não perde no sentido de terceiros. Por exemplo, o diabo não pode tirar a nossa salvação. Mas eu acho que Deus não tira a salvação. Eu sei, mas a galera entende que, tipo assim, no geral é que eu não vou perder a salvação por nada que eu fizer. Sim. Mano, eu acho que a gente pede salvação por nós mesmos. Sim, porque a gente abre mão dela, cara. A salvação vai estar lá disponível pra gente. Exato. Só que é a gente que perde. Tá exatamente. E o meu pensamento era exatamente esse. Nossas escolhas. Tá ligado? O meu pensamento era esse, que eu poderia fazer o que eu quisesse. E todo o tempo que eu estive afastada, na minha cabeça era sempre assim, cara, eu sei que um dia eu vou voltar. Então eu vou fazer o que eu quiser aqui, um dia eu vou voltar. Meu pensamento era esse. E nisso que a gente tá falando, cara, sabe o que me parece também? Que parece meio o rumo político que o mundo tá se tornando. Tá vendo brechas na situação e tá atacando aquela brecha. Querendo ou não, cara, a gente que na nossa infância na igreja, você parar pra pensar, era sempre a pregação. Volta para Jesus, senão você vai morrer. Tá ligado? Algo nesse tipo. Tinha até o Jesus Cristo voltará, né? Que pregava isso. Não, nem isso, Ou então, tipo assim, no sentido de, olha só, tô vendo, eis que te digo. Se você não voltar pra Jesus hoje, na esquina vão te matar. E era muito nesse sentido, pô. Na culto de libertação, algo do tipo. Assim, mano, olha só, se você não fizer isso, Jesus vai te levar. Ó, se você não vai te levar, você vai morrer. Parece que a galera da Hipergraça viu, poxa, essa galera tá batendo muito nessa questão. De, se você não voltar, você vai morrer. Tá falando só sobre o Jesus Justiça. Vou trazer algo novo, né? Então vou trazer algo novo. Algo que a galera não é que tá precisando ouvir. Ela tá querendo ouvir porque, mano, faz parte do nosso... É um conforto também, né? Tá ligado? Existem 2 pontos aí. O primeiro é que a Hipergraça sempre... Eu tô evitando beber água há um tempão. Eu falei. Tava falando, pô. Pô, eu tô aqui minha teoria garganta... se confirma mais uma vez. Eu estou doente, hoje eu tenho respaldo pra beber água quando sempre que eu quiser. Ela se confirmou porque vocês esqueceram, porque vocês estavam... vocês estavam prestando atenção, quando vocês deram a brecha, aconteceu. Tô comendo uma garrafa. Que droga! Mas, cara, então, existem 2 coisas aí. A primeira é que a Hipergraça, a igreja Hipergraça, ela sempre vai atacar as igrejas mais conservadoras. Ela sempre vai atacar as igrejas mais fundamentalistas, mais religiosas, as igrejas que têm uma tradição doutrinária mais rígida. Elas sempre vão atacar as igrejas como se... Não, você aí tá muito limitado, vem pra cá. Ou então, tipo assim, pô, você tá experimentando dessa comida, ó, tem essa aqui. Sim, tá ligado? entendeu? Que é muito melhor. Então, assim, e esse é o ponto. O ponto é o muito melhor. E aí vem no ar de, eu sou superior. Sim. Você tá errado, eu tô certo. E aí vem no ar de, cara, eles são ultrapassados. Esse é um ponto. O outro ponto é que a Hipergraça, na minha visão, ela se fez tanto. E aí, é um ponto meio... Como é que pode dizer? Não sei se o que vocês acham sobre isso, mas eu acho que a Hipergraça, ela tem um nicho. Ah, com certeza. Primeiro, a Hipergraça, ela é rentável. Muito.
ela é pro mercado igreja, financeiramente ela é rentável demais. E também, além de ser rentável, ela é estatal. Ela traz o status pra igreja. E aí você vai vendo que, além disso, ela tem um nicho, ela tem um público. Você não vai ver Hipergraça sendo pregada dentro de uma igrejinha numa comunidade no Rio de Janeiro. Você vai ver a Hipergraça sendo pregada muitas das vezes dentro de uma igreja que fica dentro de um mega condomínio na Zona Sul. Ou você vai ver ela sendo pregada dentro de uma igreja, dentro de um bairro nobre de São Paulo que atrai muito jovem. Sim. Então, esses jovens, volta lá no que você disse. Esses jovens vão pra balada mais cara da Paulista no sábado à noite, mas no domingo eles querem agradecer porque as ações subiram e o dólar tava bom durante a semana. Então, no domingo à noite, o que é que eles fazem? Vão pra igreja pra agradecerem por isso e pagarem. E darem a sua oferta, e darem o seu dízimo. E fazer expandir o reino, né? Cara, Fisicamente falando. e também parece eu vejo que... muito nesse contexto. Adicionando isso que tá falando, parece também que, vamos supor, por mais que a igreja não tenha ela não seja indicada para Hipergraça. Seja uma igreja que a gente considera padrão. Só que aí, vamos supor, chega uma igreja, sei lá, no grande bairro de Curitiba, São Paulo, algum tipo. Mano, aí tem um famoso que chega naquela igreja. Um famoso que é do meio secular, chegou na igreja, aceitou Jesus e tal. Aí, a igreja, ele é uma visão muito expoente pra gente na rede social. Vamos abraçar ele e tal. Só que, em nenhum momento pensou em consolidar o cara na vida cristã. Só toma isso aqui, ó. Vamos abrir uma célula na sua casa. Vamos fazer tal coisa na sua casa. Aparece aqui como a imagem da nossa igreja. Por mais que a igreja esteja pensando, cara, em atrair mais público. Mais gente que não é da igreja, para conhecer aquela igreja. Mas o que acaba acontecendo? Aquela pessoa se torna um líder religioso para alguns, para uma grande parte. Aí ela vai, aí chega na igreja por conta de você, um testemunho, alguém chega, poxa, adorei seu testemunho na tua rede social. Acaba que, quando vai ver, a pessoa está criando a própria doutrina dela em podcast, em entrevista na TV, no Instagram. Aí quando vai ver, cria uma bola de neve. Aí a mesma igreja que chamou aquela pessoa é a igreja que está apontando, ela toda errada. Mas, mano, tu não criou aquela pessoa para ser uma líder, Tá ligado? O evangelho, eu entendo o Evangelho da Graça como o famoso fora da caixa. As pessoas que pregaram e que... Da Hipergraça, no caso. Da Hipergraça. Que a vida inteira pregaram sobre arrependimento, vieram os jovens, a nova geração, e falou assim, cara, abre tua mente. Deus não é só isso. Deus também é isso aqui. Cara, só que aí... Ela falou, abra sua mente. Eu lembro, você queria falar, abra sua mente. Deus também é a gente. Quem fala isso? Tem um maluco na TV que falou isso uma vez. Cara, veio um gatilho aqui agora. Porque assim, pra mim, nunca vai deixar de vir agora. Eu não vou conseguir me concentrar, droga. Caraca, meu Deus. Aí, enfim, já perdi o raciocínio. Que droga falou tanto. Caraca, tem um maluco na TV que falou isso, mano. Abra sua mente. Mas enfim, não lembro mais o que eu ia falar, deixa pra lá. É que o Paulo fez o favor de desconstruir meu raciocínio aqui. Sem perdoa. Mas o que o Gabriel tava falando... Na Hipergraça toda perdoado. O que você falou sobre a Hipergraça ser pregada só na Zona Sul ou pra galera de classe média alta, classe alta, não que isso seja certo, mas se a gente parar pra pensar, é algo que faz um pouco mais de sentido. Porque a pessoa que é pobre, digamos assim, vive numa comunidade, cara, ela não tem nada. Ela vive suplicando a Deus, ela vive pedindo sempre perdão a Deus por aquilo que faz, buscando crescer em Deus para que ela saia daquela situação. A gente até já comentou isso numa célula, que quando a gente tá no vale, é quando a gente mais busca. Uhum. Se o cara tá vivendo lá no bem bom, no condomínio, com segurança, com viagens, ele não tem o que pedir. Mas aí também... Então ele vive de amor, é o famoso que vive de paz e amor. Eu concordo 100%. Mas, vamos supor, por mais que a galera da comunidade não consuma a Hipergraça, que nem o pessoal da classe média alta consome,
a galera da comunidade e tal consome, a gente aqui, né, da comunidade, consome muito... A gente fale Não, por você você. tá Não, me chamando- a gente... Você tá me falando Estamos como no meio. uma- A gente acaba consumindo Fale a por você. hiperjustiça. Que vamos vencer. Que Jesus vai... Sim, vai o ao evangelho do nosso- sabor de mel. Tá ligado? É, exatamente. Mano, tipo assim... Ah, tá errado? Mano, muito errado. Tanto que tem uma grande produtora musical, mano, que a grande maioria dela de artista é só nesse nível de música, pô. Que Jesus é sua justiça, é seu advogado. Qual, MK? Ah, você tá- Meu Deus! Fale com você. Ó, Fale com você. ninguém falou, se tiverem que cancelar, é esse aqui. né? É o que fica do lado É o direito. Gonzaguinha, É o que fica do lado direito. Lembrei que tem um... Tá vendo? Saiu? Ah, então posso falar. Pô, Vamos. mas aí, tá ligado? Não Então, peguei. Morfeu, acorda, Morfeu. Morfeu Tá tem bom, que morrer, então. né? Tô Morre, chorando. Romeu. Cara, então, tipo assim, sai de um lado, Sai de um extremo pro vai outro, pro né? outro, tá ligado? Tipo assim, Exatamente. Cara, pra olha, mim... olha, gente, dá um foco na cara do Gabriel. Gabriel voltou, pô, Gabriel voltou. Olha o olho do Gabriel lacrimejando. É por Até isso, óculos. me julgam pelo óculos, é por isso que mas eu 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 acho não me que a permito gente ficar dá assim. brecha pros haters, sabia? Porque é um domingo de manhã, eu tô com o olho assim, a Laís tá toda ferrada Não tô também. toda ferrada nada, eu estou ótima. Entendeu? Tô até corada. Aí o bagaço da abacate. O hater vai dizer o quê? Pô, esse povo tá vindo de onde? 9 horas da manhã, num domingo. Tá vendo aí? Ó, esses Não, crentes esse povo passou vírgula. Ó, nem uma olheira. passou o Límpido. o sábado inteiro Hoje, na, né? na Hoje. boate, no Lalu. Não, uma vez, muito aleatório, uma vez eu tava indo trabalhar numa sexta pós-feriado. Aí eu passei, era tipo 8 da manhã, passei em frente a uma boate lá no Rio, tinha uma galera sentada no chão assim. Tá tipo a gente. A gente tá parecendo... Não, tá a gente no dia naquele dia que a gente foi pro aniversário do Paulo e veio gravar no dia seguinte. Todo mundo assim. Ah, não me lembro desse dia. Não me... Não me lembro desse dia. Todo roxo. 2 dias que eu não quero me lembrar. Esse e o da fogueira. Fora isso. A gente fez uma fogueira que ficamos a noite inteira acordados no fogo, literalmente. E o Paulo no dia seguinte tocou nos 3 horários do culto. O resto Essa aí, vocês ó. podem imaginar. Essa aí, ó. Respeita a minha Isso aí não é história. hipergraça não, tá? Serve, servo. Respeita a minha história. Isso não é hipergraça. Pô, já fui chamado vários meses de funcionário do meio da igreja. Pô, tadinho, direto aqui, pô. Cara, mas chegou uma época que você era funcionário do mês. Real. Eu nunca vi uma pessoa tocar tanto. Culto de quarta, tava Paulo. Culto de sexta, tava Paulo. Domingo, Eu todos os figurei, dias, tava o Paulo lá. O pessoal ficava zoando. Tava mais lá que o telão. Se acreditasse na hipergraça, Exatamente, tava não precisaria fazer isso. O hipergrace não faz isso. Só a passagem já Só tava... domingo, pô. Só domingão. É. Fala nisso, vocês acham que quem prega a hipergraça acredita de verdade que a sua passagem já tá comprada? Ah, pode ser, Pro paraíso? provavelmente. Eu acho que não. Será? Acho que não. Eu acho a mesma história do traficante. O cara, grande parte dos traficantes, os caras vendem droga tal, as mais pesadas, mas os caras não consomem, porque sabe que aquilo ali é horrível pra ele. Tá ligado? Os traficantes. Não tô Não, falando. entendi, é porque primeiro me deu uma tela azul. Tá ligado? Não tô falando dos jalé, tô falando do bambambam. Então esses caras que pregam a hipergraça mentem, é isso que você tá dizendo? Sim. Na minha visão, sim. A gente tá meio aleatório hoje. Hoje tá tendo, Não, soltando é porque- uns pontinhos aleatórios, você falou de tela azul. Hoje tá sendo um episódio com graça e resenha ao mesmo tempo, que eu preciso contar isso. Ontem estávamos num chá. Daí, o Não, Pio... não, pera. o- Chá de panela, né? chá de pô, vai que ela Contextualiza. tá assistindo em Londres. um Entendeu? chá de panela. Aí o Pio tava falando alguma coisa lá com o Paulo. Quem é Pio? O Aleph, um amigo nosso. Eu, Paulo e o Aleph conversando. Menino, o Aleph tava falando, juro pra você. Ninguém conversa com a Alife, cara, a gente só ri. O Aleph tava falando há uns 5, 10 minutos. Ele tá falando diretamente com o Paulo, Ah, que eles não, estavam cala falando a boca, vamos. eles estavam falando sobre tatuagem. Não, agora eu quero ouvir. Laís, pergunta ao Aleph. O Paulo ficou parado assim, ó. Uns 5 minutos. E o Pio falando, achando que o Paulo tava ouvindo ele. Eu também ouvindo. Quando o Pio terminou de falar, ele ainda ficou uns segundos. Pio é o e Aleph. o Paulo meio assim. Aí, de repente, o Paulo acordou voltando. Aí o Pio perguntou pro Desligou, Paulo. cara.
Onde é que eu parei de falar? Mano, o Paulo tinha parado de falar. Parece que se a gente tivesse no podcast, ele tinha parado de ouvir nos 10 primeiros minutos. O resto ele não viu nada. Mas o Alif fala, ele tem Ele uma habilidade deu- de falar, Não, soltar Não, mas muitas ele deu uma palavras. tela azul como eu Vou nunca levar vi. um ponto. Ele tava falando sobre tatuagem. X-tatuagem. Na hora eu desliguei, comecei a pensar na tatuagem que ele tava fazendo, que ele poderia fazer. Eu tô viajando. Quando Nossa, é que o assunto ficou muito complexo pra você só conseguir Quando eu acompanhar. voltei, eu falei, tipo assim, eu uso essa tática várias vezes. Eu volto, a pessoa, pô, tu não é Paulo? Eu falo, pô. Só que eu não vejo tu é Paulo. Ele, por que tu acha? Já algo sei, do quando você tipo? falar pô. Eu, caraca, eu não me lembro o que tava falando. Eu falei, cara, desculpa, não escutei. Ele Tava- foi Ele, tipo assim, ele não embora. fez uma pergunta, tipo assim, de afirmação pra mim. Não, ele perguntou minha opinião. Eu falei, Eu contei porque se um dia isso Sim, acontecer aqui no podcast, Já tem um sei que ele não contexto, tá aqui. entendeu? Ah, Já sei. tem algum Não, contexto ele pra sempre galera faz isso com a gente. saber. Pô. É, com Fogueira certeza. Promove Agora tá o Paulo a um novo Sim. nível de Ele tela não pode azul. ver fogo. Ele não pode ver fogo é fogo. muito maneiro, mano. Mano, ele... Fogo é muito maneiro. Fogo é muito maneiro. Gente, voltando. Voltando. Voltamos do comercial. Reclame do filme. Quando eu tava pensando sobre a hipergraça, né? E eu vejo que esses ministros, esses pastores que pregam a hipergraça, eles sempre se colocam num lugar de os queridinhos de Deus. Vocês já pararam pra pensar nisso? Porque eu já vi muita pregação assim, porque nós somos a noiva, realmente nós somos a noiva amada e nós não temos que fazer mais nada, temos que esperar o nosso noivo vir nos buscar. Vocês já viram pregação desse tipo? Eu não posso nem falar o nome de quem eu vi recentemente. Mas eu vou ser sincero. Rapidinho, só pra concluir. Isso. Eu sei que eu fiz a Vou pergunta, esquecer. mas só pra concluir. E eu sempre vejo essas pregações. É que eu não gosto de falar sobre isso, mas vou falar. Eu sempre vejo essas pregações vindo acompanhado daqueles moveres que a galera se deita no chão e fica só chorando. Que isso? Mas vocês nunca viram? Aí vem a pessoa... A gente falou isso em algum episódio que a gente tava falando sobre mostrar esses tipos de mover, que a gente não concorda. Mas toda pregação de hipergraça que eu vejo, sobre hipergraça que eu vejo, sempre vem no final acompanhada com... Muito obrigado. Não, querido. Na gravação. Sempre vem acompanhada de um mover desse. Onde todo mundo fica se jogado no chão e... Só tá você e Deus. Não que eu não acredite, gente, pelo amor de Deus. Eu acredito no mover de Deus. Eu acredito que quando você tá no espírito, no poder, você pode fazer coisas que depois você olha e fala, cara, não acredito que eu fiz isso. Mas eu tô falando da massa. Toda vez que tem uma pregação sobre isso, sobre você é o querido de Deus, Jesus chama acima de todas as coisas, e sempre vem depois sobre um derramamento. Já esqueci o que eu ia falar. Eu ouvi o Gabriel olhando pro Paulo com uma cara de que ela tá falando. Eu me perdi. Cara, mas tipo assim, eu Porque acho... o Paulo não concorda muito com esse jogo. Não, eu falei nada. Fale Vou por falar você. agora, doidão. Ué, ele olhou pra mim com uma cara de que, tipo, eu não concordo muito com isso. Não, tá tentando entender o que eu tava falando. Tava dando volta já. Porque eu concordo, eu concordo. Cara, mas eu acho que nessa situação é muito... Parece que é um transe, tá ligado? Sim, é A pessoa isso. entra em transe. Parece, É que você resumiu tudo que eu tava tentando falar. Como é que é o nome daquele cara que fica assim com o relógio? Olhe para o relógio, tá ligado? E é tipo assim, você é o E querido de Deus. hipnotismo. Mas a hipergraça também. Então, Usa mas vamos dessas supor, técnicas, cara, né? parece que tem palavras, vai citando palavras ali que a pessoa, tipo assim, tu vai entrando num estado de concentração, não, de zen, de hipnotizada. Cara, que fica, parece que é o mesmo padrão. Cara, mas... O mesmo padrão de... Mas aí a gente volta pra parada da interpretação. Porque a gente pega pontos, por exemplo, na hipergraça e nos dons e coisas do tipo. Há coisas que, por exemplo, vamos comparar a hipergraça a atos proféticos. Aí fica que nem vovó. Diz que botou o óculos no nariz aqui, ó. Diga, meu filho, diga. Desculpa, a gente não tá bem hoje. O que tá acontecendo? Eu tô medicada hoje. Aí tô que com acontece? remédio de gripe, Por então eu exemplo, não tô bem. Eu vejo que a gente cita muito aqui sem citar. Eu amo isso, porque deixa todo mundo curioso. Eu sempre ouvi podcast que queria saber de que tava falando, não consegui descobrir. Agora chegou a minha vez.
Uma vez fui no evento, muito conhecido. E daí, o evento foi maneiraço e tal. É o evento que a gente foi junto? Não, você não foi nesse. Ah, tá, não sei. Você foi. Você Então foi. a gente não Foi. sabe. Ah, tá, O sei. evento Então, foi então muito sei, maneiro, sei. muito maneiro. Bom. Ah, tá, sei. No final do evento, é esse que vocês fizeram me um excluíram? corredor. Fizeram um corredor. Ah, tô ligada já. E, irmão, eu levei uns tapas. E assim, não tinha outro caminho pra sair. Você tinha que passar por ali. Mas aí eu falei pra pensar, cara, quem tá executando, quem está fazendo, tá fazendo com intenção. Tá fazendo porque acredita naquilo dali. Ou não. Se a Será? gente partir do princípio que o Paulo falou dos traficantes, ele não acredita. Ele tá fazendo porque aquilo ali gera um mover. Não, É um final, tá fechando o evento com chave de ouro. Um mover pra todo mundo ficar válido uau. lembrar que eu dei um caso a caso. Não, eu sei, mas eu também tô caso dando um a caso, exemplo. porque o movimento em si, ele já é conhecido por caminhar nessa linha. Só um parêntese. Nós fomos a uma conferência recentemente, esse ano. E o último dia da conferência foi um pregador que encerrou assim: sejam abençoados. Todo mundo ficou assim: Está telado. caraca, o que aconteceu? Já acabou? Então, grandes eventos pedem Sim. finais históricos. Sim. É esperado. E aí você me Se é diz esperado. que os caras fazem um corredor desse no final porque ele acredita, eu não acredito. Pra mim é porque ele precisa fechar com chave de ouro. Não, e você vai até mais incisivo. Mano, o culto tava até muito bom. A pregação foi excelente. Muito boa, muito boa. Ah, do seu evento. É, de do vocês, nosso tá? evento. Cara, tava muito boa. Quando fizeram a parada é túnel? Túnel? É corredor mesmo. Do corredor, mano, quebrou o culto. Tipo Então, assim, pum, deu sabe por quê? Não, rapidinho. Eu E o acho que é um script. E o pior, quando a galera quando a gente chegou lá fora pra falar com a galera, mano, esse corredor foi animal. Eu falei, gente, não é possível. Não, e outra, a minha visão, não tinha nem a ver com o contexto da palavra. Exatamente. As músicas não tava, era música tipo, Tipo assim, celebração. sabe quando o culto Não, acaba, mano. a pregação é boa, acabou a pregação. Ué, tem gente nova na equipe É agora. Kids agora. Kids. A gente Temos não Kids. fala Kids. Temos Mamãe e papais. É, Agora e aí- vocês podem assistir o podcast. Entendeu? Não tinha a palavra era muito boa. Muito boa. E no Cara, final até a a oferta palavra foi boa. acabou. Até a oferta foi muito- até a oferta foi muito Então boa. assim, acabou. A palavra acabou, encerra o culto, beleza. Mas sei lá. Não, Então, teve um Você julga a evento. profecia, não julga O que eu Teve um evento recentemente que a gente até disse que queria ir, mas acabamos não indo. Não foi produzido pelas mesmas pessoas desse evento que vocês foram. Aham. E teve o corredor. Caraca, a gente tá fazendo muita alusão sem dar nome, mano. Tô ficando perdido aqui, mano. Cai. Eu tô, São tipo muitos assim, exemplos pro Paulo cara, acompanhar. Ó, voltando, esse evento que vocês foram, teve o corredor. Recentemente teve um outro evento. Sim. E aí eu vi nos stories de um amigo meu, amigo nosso, né, em comum, postando sobre esse corredor. Sendo que a equipe que fez os dois eventos, as equipes não foi a mesma. Mas teve. Também teve. Ah. Então, assim, isso, como você falou, é um nicho. Não, é porque às vezes É faz o- parte do roteiro. Por exemplo. Ah, sim. Não, o que eu quero dizer é que, tipo assim, não é uma coisa específica daquela galera que fez no seu evento. Aham. É uma coisa específica dessa galera que prega o Evangelho da Aham. Graça. Entendeu? Né? Tu Entendi, ia falar? entendi. Não sei. Tu ia falar um negócio legal. Pode prosseguir. Então, mas, cara, eu acho que pelo pastores e os líderes saberem da situação, tipo assim, poxa, eu acho que não é nem. Eles não vou falar que eles não acreditam ou acreditam. Parece tipo assim, eles começam a acreditar na mentira que eles estão tentando Será que é o passar. famoso uma mentira contada muitas vezes acaba virando uma verdade? Tá ligado? Eu vejo muito isso, porque, mano, quando eles falam, passa a verdade. Já viu quando a pessoa, tipo assim, mano, o grande mentiroso, tipo assim, uma pessoa que você. Tu não conhece um grande mentiroso. Uhum. Pô, o cara conta. Se você não conhece muita pessoa, você vai acreditar naquela pessoa. Uhum. Mas quando tu conhece os trejeitos daquela pessoa, tu fala, mano, é mentira. Pô. Tá ligado? O cara é mentiroso. Eu acho que o cara, como a gente não tem um acesso tão forte com aquela pessoa, com aquele líder que tá falando lá no púlpito, quando ele tá falando, mano, tu fica, caraca. A gente mano. pegou um Uber ontem que foi assim, né? Exatamente. Tá ligado? Exatamente. Foi mesmo. Mano,
tu acredita na parada, tu fica, caraca, mano, que situação. Tipo assim, mano, que louco. Mas não dá pra você saber se tinha real ou não, você não conhece a pessoa. Exatamente. Vocês já pararam pra perceber que todo mundo que prega a hipergraça critica a hipergraça? Como assim? Como assim? Porque eles criticam. Eu até vi recentemente um. Ai, gente, a gente não pode ficar falando assim. Que eu não quero dar nomes. Aquele pote ali. Um bolinho? Que é um Eu bolinho? não quero dar nomes. A gente nem pode dar nomes, né? Pra não gerar problemas. Mas eu vi a pregação de um pastor bem famoso recentemente. Que, cara, você acompanha o cara, você vê que ele fala de hipergraça. Gente. O meu bolo queimado. É de cenoura, você não respondeu até agora. cenoura. E cadê a cobertura? É verdade. Queimou. Se não tem cobertura... Ah, entendi. Se não tem cobertura... não Queimou. pode ser A não. hora que eu subi aqui pra fazer o teste, deixei lá embaixo pra esquentar e queimou. E você nem fez outra? Ué, não dava tempo. Ué, mas como assim? Não dava tempo de quê? Vai, Entendi. E aí esse pastor, a gente acompanha ele, a gente sabe sobre o que ele fala. E ele tava fazendo uma pregação criticando a hipergraça. eu acho que é muito para, tipo assim... Não somos igual a eles. O que a gente faz é diferente. Então Tá é uma ligado? competição entre eles mesmos. Sim, tipo assim. Não, então, pra tentar tirar o foco deles, que eles também são da hipergraça. Não só hipergraça, já vi várias situações, exemplo, nesse nível. Ah, é tipo... Ai, me perdi a situação. Mas vamos supor, o cara, ele tenta tirar o foco dele, que ele é da... Vamos supor, ó, gente, temos tal estratégia para trazer esse público para cá. Mas também temos que falar que não somos nesse nível, igual a eles, Entendi. igual terceiros, porque senão, se tiver uma live, tiver uma câmera ligada, vão perceber e, mano, pode dar ruim pro nosso império. Então, vamos sempre criticar aquele ponto e vamos fazer o nosso, Entendi, tá ligado? entendi. É, faz sentido. Ainda que às vezes você concorde. Exatamente, não. Acho que uma grande, 99% concorda, pô. Só que ele tem que apontar o sabe dedo, que pô. tá certo, mas... Ele tem que apontar o dedo. Aham. É tipo, sei lá, é tipo a gente criticar o cara que tá furando o sinal vermelho tendo um gato em casa. Tá ligado? Algo do tipo. Mano, tipo assim, mano, tu tá fazendo a mesma coisa que o cara, só que, pô, pra ele ali tu tá errado. Mas às vezes a pessoa não enxerga isso, né? Exatamente. Não, ó, isso me pode fez ser lembrar- também, é verdade. Isso me fez lembrar de um livro que eu tava lendo, que o pastor conta que ele deu um sermão na igreja dele, e ele tava falando sobre a conduta do crente no sermão. E aí, ele falou que nos pequenos atos do dia a dia, as pessoas reparam na gente, então a gente precisa sempre tentar ser um exemplo, nananã. E aí, em um desses exemplos, ele citou, o crente que tá dirigindo, fura sinal, ou então sai cortando todo mundo, passa pela... Como é que é o nome? Pelo lado que não pode cortar, acostamento. isso. Aí, beleza, acabou o sermão. No domingo seguinte, ele acabou se atrasando pra ir pra igreja. E chegou muito em cima da hora de começar o culto. Tava um engarrafamento bizarro, porque eu acho que tava tendo um evento na igreja, não me lembro. Ele pegou o carro e passou. Ele falou, eu sou o pastor da igreja, eu tô atrasado, eu tenho um motivo pra fazer isso. Então, Deus me perdoa. Oxe, Ele passou pelo o fim acostamento. justifica os meios. Ele passou pelo acostamento. Só que quando ele passou, já tinha gente fazendo isso, então ele teve que parar. Ele parou de um lado de um carro, as janelas estavam abertas. Ele viu uma criança no outro carro e a criança falou, mãe, olha lá o pastor. Ai. O pastor não falou que é pecado fazer isso? Passar pelo acostamento? E ele passando. Então ele falou que ele estava pregando algo que ele não vivia. Eu acho que é o que Sim. você estava falando, sobre Cara, muita gente que já prega... vi uma situação que não era nem conferência, na época era congresso ainda. Quase festividade. De jovens. Cara, o pastor foi pregar, mano, pregação nesse nível. Não sobre hipergraça, sobre graça. Mas, mano, o cara falando sobre mansidão, respeito, sei lá o que, algo do tipo. No domingo, pós-EBD, eu tava passando em frente a um posto de gasolina. Mano, eu vi mó burburinho. Quando eu fui ver, era esse tal pastor, discutindo com o senhorzinho como é que é? Frentista? Não, é frentista? É frentista? É. Com o frentista da bomba, pô. Tipo assim, mano, gritando com o cara. Na hora ele olhou assim, tipo assim, ele reconheceu a gente que era da igreja, ele tentou, eu falei, cara, mas o cara acabou de falar ontem que aquilo era errado, em tal ponto, mas, mano, nas costas, tipo assim, aonde ele achou que ninguém ia ver ele, Aham. mano, vou mostrar Porque que a gente realmente sempre sou. acha que ninguém tá vendo, né? É. Que
a gente pode fazer tudo escondido, que se a gente estiver longe da nossa igreja, não tá vendo, mas a gente tá sempre aos olhos de Deus, né? Sempre tem um ali Sempre pra bem, ver. esquece. Sempre, Esquece, é bizarro. esquece. Vocês acham que esse evangelho da hipergraça tá atrapalhando a verdadeira pregação do evangelho? Cara, eu acho que tudo que destoa do que tá na Bíblia prejudica o evangelho, tá ligado? É muito... O que eu acho prejudicar muito, porque assim... eu lembrei até da música. Porque assim, nada vai parar a igreja. E o evangelho de fato ser pregado. Jesus, quando ele tava por aqui, ao mesmo tempo que ele pregava, o fariseu também tava falando contra ele. Ao mesmo tempo que ele pregava, o herege lá tava dizendo, ó, isso aí tá errado. E no momento ele parou. Então, se de alguma forma tem prejudicado a igreja, que de fato é igreja e que não prega hipergraça, ela tem que se rever. Tem que ver por que ela tem deixado a outra parte dominar tanto. Porque a gente vê que, irmão, movimentos... Sinto muito, querido. Você faz parte de é a forma que eu hoje creio. A gente tem muito movimento no Brasil que é a Cometa, que é a Estrela Cadente. E vai passar... Estrela Cadente não existe. Meteoro. Tá, muito obrigado. Chama o Sérgio. Como assim Estrela Cadente não E existe? aí, depois a gente entra nesse contexto. Daí... Estrela Cadente é vestígio do espaço que entra na atmosfera. Pode ser até lixo... Não é uma lixo... estrela. É lixo espacial. Eu sei que a estrela que a órbita. gente vê hoje já explodiu há 50 milhões de anos Porque atrás. Então a Estrela Cadente, será que a gente vê o ataca no mesmo passado. sentido? A gente Sim. tá vendo o passado. Agora nós entramos no Space Space. Today. Eu falei que ele era o Discovery Channel do povo. Que sempre vem com uma informação que ninguém perguntou. Aí. Prossiga. Dos Disserte. movimentos. Sim. O movimento vai passar. Eu já vi hipergraça ter seu auge. E muita gente que tava lá no auge caiu. Cara, concordo contigo. A E hipergraça... muita gente não se arrependeu. O hype passou. Só que eu acho que tá em outro hype. A mesma hipergraça tá com outro nome, que é o Evangelho Cult. Não, e eu acho que tá no hype de criticar a hipergraça. E outra coisa, tu falou sobre Jesus e tal. Mano, eu concordo. A igreja que é certa tá pregando, o evangelho tem que continuar pregando, e a igreja que tá na hipergraça, o Evangelho Cult, tem que rever os seus conceitos. Mas, querendo ou não, não é a mentira. O que é falado várias vezes, mano, bate muito fácil na verdade. Tanto que quando Jesus foi para ser julgado, quem julgou ele não foi o juiz que tava lá em cima, foi a galera que tava escutando ele, pô, nos testemunhos. Só tem barra baixa. Exatamente, tá ligado? Então, tipo assim, era o que os judeus estavam sempre falando, de segunda a sexta, falando, ó, isso é errado, isso que ele tá fazendo é errado. Jesus passava na cidadezinha, olha só, é assim, assado. Caraca, olha o que Jesus fez, cara. Jesus curou um paraplégico, um paralítico, tal. Mas, mano, passou, porque no outro dia o cara tava falando as mentiras de novo pro cara, e a pessoa acreditou. Tá ligado? Então, tipo assim, eu acho muito prejudicial e vai ser difícil acabar, porque, cara, é o ser humano. Tá ligado? O ser humano tá sempre atrás de um conforto. Exatamente, cara. Então, Tá sempre atrás de algo que amacie o ego dele, né? e, tipo, isso não dá respaldo também pra, já que é ser humano, dana-se, vou viver assim. Deus nos fez assim, então ele sabe como é que é. Não, pô, mas, cara, tipo assim, a gente sempre tenta trazer, ainda mais hoje em dia, né, que querendo ou não, mano, o financeiro mexe muito com grupos, com gente, mano, isso traz dinheiro. Falar do evangelho não traz dinheiro. Falar disso traz dinheiro pra caramba. Não, o Gabriel já desligou. Só quero deixar bem claro. Não desliguei, não. Gabriel já tá autistando. Só porque eu denunciei ele, agora ele tá Agora ele tá atacando. isso. A melhor defesa é o ataque. Paulo, a gente ainda tem tempo? Calma aí. Parece que a gente tá aqui uma vida. Estamos aqui 1h e 10. Então eu vou fazer Nossa. a pergunta final. Eu tinha mais coisas pra falar, mas eu vou fazer a pergunta final. Vocês acham que a hipergraça não existe? Ou ela existe e tá sendo contada de uma forma diferente do que ela é? Eu acho que... Não, calma aí. A hipergraça não existe. A graça existe, só que ela se tornou pejorativa por conta do movimento que foi criado.
E aí, Gabriel? Um minuto. Vamos Então, lá. aí vai trazer a Bíblia. Tá, vai trazer a Bíblia. Não, só pra contextualizar, gente, quando a gente tá no celular, não é que a gente tá olhando o Instagram, nem olhando os comentários, não. É que a gente tem roteiro e tem os tópicos que a gente quer levantar. Então a gente sempre tá Eu olhando. tô achando aqui, mas se eu não me engano é Romanos 5, 20. Onde o pecado abundou, Eu anotei isso. superabundou a graça. Sim. Deixa eu ver, eu tinha anotado isso. Pelo que eu tinha... Vê se você tem um versículo Romanos 5:20. aí. Ô, meu irmão, tô Que bravo. isso? Eita, né? Que isso? isso? Tô bravo. Onde abundou o bebê. pecado, superabundou a graça. Então, assim, talvez não seria a hipergraça existindo, só que sendo usada uma outra nomenclatura e sendo levada de uma forma diferente. Então, ela existe e é pregada de forma distorcida. Foi exatamente o que eu falei, mas tudo bem, vou deixar passar. Trouxe a Bíblia, né? Só que, mano. Se ele trouxe a Bíblia, você... Eu tinha que jogar que o meu conhecimento, o meu momento que eu poderia... Olha o ego de quem vive na É, tá hipergraça, vendo? tá vendo? Só querer me flopar. É isso, gente. Vocês não são os queridinhos. Mentira, não vou entrar nesse assunto. Não vou entrar. Não, mas tipo assim, eu quero falar uma coisa também sobre essa questão. Mas a gente não tinha encerrado? Não, rapidinho, abre parênteses. Cara, eu concordo tudo que a gente falou aqui. Desculpa, gente, eu engoli um negócio. Quase. Ai, desculpa, ninguém precisava ver isso, mas eu senti um negócio desse. Desculpa. Prossiga, Paula Otávio. Mano, que cena. Gente, a pior coisa do mundo é você beber um negócio e sentir algo sólido descendo na sua garganta. Sei lá, parecia um cabelo, pelo, não sei o que é. Não, eu tinha visto um bicho. Pode ser que ele tenha caído no seu copo. Mas a gente corta. Porque se ficou. Meu Deus, eu tô meio traumatizado. Pareceu um peixe se afogando. Cara, abre parênteses aqui que eu vou falar. É que, tipo assim. Eu e a Laís já tá passando por isso. A gente manda um vídeo, tipo assim, olha o que a fulana falou. Só que, pô, cara, às vezes é um corte do recorte. Não, é um recorte do corte. Tá ligado? Então parece que a pessoa tá falando sobre a hipergraça, então um parado totalmente antibíblico. Só que, pô, tem um vídeo, a mulher tá falando 1 hora, o homem tá falando 1 hora, e a gente só corta lá os 10 segundos que tá falando besteira, não. Que a gente não tá entendendo o que tá falando. Aqui, ó, e começa a espalhar a falácia. Não, tem até um ditado que fala isso, né? É um texto fora de contexto vira um pretexto, é isso? É isso mesmo. Então, pra mim, a hipergraça é basicamente isso. Exatamente. Caraca, encerrei É bem, isso, tá? gente. Eu dei um belo lugar. Muito obrigada quem assistiu até aqui. Não se esqueçam de assinar o canal, de se inscrever. Assinar? É, se inscrever. Porque a gente já tem 50 inscritos! Ela falou assinar o canal. Assinar o canal. Não, Profetizando, gente. A gente vai ter... Como é que é o nome daquela Streaming. web moeda? Não, uma moeda. Vire membro. Sparkles. Vire membro. Gente. Vire membro. Assine, vire membro. Compartilhem o canal, por favor. Comentem. Eu ainda quero que vocês comentem quem vocês acham que é o pregador que a gente estava falando. Obrigada por assistir até aqui. Até semana que vem. É nóis. Não parou. Beijos. A igreja, tô com essa música na cabeça. Que música é essa? Ah, é a nova da... Não parou. Davi, Sassaz não, como é que é o Não. nome do cara? Salles. Então eu tô confundindo. Ninguém pode parar. Ai, gente, que A nojo igreja dessa